Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Eu tinha falado no vídeo passado que eu iria abordar um tema falando sobre Jeová versus Lúcifer. Mas daí eu fui observando e vi que eu vou dividir, né? Hoje eu vou falar apenas sobre Javé e no próximo vídeo eu falo sobre Lúcifer, né? Algumas pessoas pediram para mim gravar um vídeo falando só sobre Lúcifer, então eu vou dedicar o próximo vídeo para falar sobre Lúcifer, enquanto que esse vídeo de hoje eu vou falar apenas sobre Javé, tá? Quando as pessoas mandam mensagens para mim falando sobre Deus, né? Que você hoje mesmo amanheceu o dia, um evangélico mandou uma mensagem para mim dizendo assim: nossa, perdido mais que cego no meio de tiroteio, tá? O cara já teve 50 religiões, né? Aí eu observei que é uma pessoa muito ignorante, porque o magista, ou qualquer pessoa para chegar no seu caminho, é claro que ela vai passar por várias religiões, né? Até a pessoa se encontrar. Alguns vão nascer, né, igual eu nasci na religião evangélica. Alguns vão nascer e vão morrer sendo evangélico, né? Mas aí nasce um rebelde igual eu, que eu comi do fruto proibido, tá, do conhecimento. Eu não quis ficar só no jardim me deliciando com as árvores, né? Entendeu? Eu achei mais legal o papo da serpente, tá? Então, o caminho do magista, da pessoa que tem o seu caminho espiritual, que tem uma busca de se encontrar, é claro que ela vai passar por algumas religiões até ela se encontrar e ela se achar satisfeito, entendeu? Porque o mundo dos evangélicos não me preencheu. Tinha muitos espaços vazios. Aí depois eu fui para a Nação de Jeje, depois eu fui para o Candomblé, depois eu fui para Umbanda, entendeu? E então a Quimbanda sempre me chamou a atenção, né? Então eu parei na Quimbanda junto com o luciferianismo. Foi então o meu encontro, né? Então eu não vou ficar numa religião, né, para agradar as pessoas. Eu não vou ficar numa crença para agradar as pessoas. Eu vou ficar num lugar que me faz bem. Então é o caminho do magista. Então esses magos que tem por aí, vários deles já foram evangélicos, alguns praticaram a goécia, outros não, entendeu? São vários caminhos até a gente se encontrar. Então quando a pessoa vem me criticar falando que eu tive 50 religiões, né, e me chama até de perdido, então vê se que é uma pessoa ignorante, tá? E que aliás já está no caminho errado, né? Porque ele entra no canal igual o meu, quer me atacar, uma pessoa com crença totalmente diferente da crença dele. Então assim, vai o recado aí para as pessoas idiotas, que quando for fazer um comentário nos meus vídeos, estude muito, seja inteligente, a gente conversa, tá bom? Eu sei mais de Bíblia do que a maioria dos evangélicos que entram aqui para me atacar. Pergunta aí qual evangélico que já leu a Bíblia todinha várias vezes. Tá? E eu já li várias vezes. Então eu conheço muito bem Javé, eu conheço muito bem Jesus, eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia demais, gente. Então assim, as pessoas são tão inocentes, né? Algumas pessoas falam, quem se acha demais um dia se perde, né? São pessoas que não sabem a minha vivência, não sabem as lágrimas que me custaram, as noites de sono, o sofrimento, né? Inclusive fome, para chegar onde eu estou, tá? Então eu tenho que me sentir mesmo, porque eu vim de grandes tempestades, eu vim de grande sofrimento, então eu tenho sim que me achar, né? Eu tenho que me achar. Sou luciferiano, poxa, eu tenho que me achar mesmo. Eu tenho, gente, é meu direito, entendeu? Porque eu já fui humilhado, já fui pisoteado, né? Já fui exposto pelas minhas ideias, pelo que eu sou, entendeu? Então hoje eu encontrei o meu caminho, eu tenho que me achar mesmo. São tantos idiotas que
que vem me falar umas frases assim, são pessoas que têm que procurar um lote para capinar, né? Mas em suma, vamos falar de Javé. Javé é um termo que significa ser ou estar, né? Javé era adorado de primeira mão por uma tribo seminômade, né, que as pessoas chamam até de pastores nômades, chamado de Xoxu, né? Eu estava até rindo com a minha filha Patrícia, que ela é carioca, e ela foi pronunciar, né, a palavra Xoxu, né? E foi muito engraçado. Então, um beijo para a minha discípula Patrícia, para todos os meus discípulos, minhas discípulas de todo esse Brasil. Deixo aqui, ó, um abraço carinhoso para todos vocês. Então, Javé era adorado por uma tribo chamada Josu, né? E era um deus, inicialmente, um deus de deserto. Javé era um deus de deserto, tá? Esses nômades moraram no Egito, né? Ali por volta do ano de 1386 a 1349, né, antes de Cristo, na época de Amenhotep III. Então, esses nômades viviam ali e eles eram adoradores de Javé, né? Tanto é que depois o outro rei do Egito chamavam os Xoxus, né? Terra de Xoxus, adoradores de Javé. Então, de primeira mão, esse grande Deus, temido, pavoroso, né? O Deus de toda a terra, Senhor dos senhores e tudo mais, era apenas um Deus de deserto. Nada mais. Ele não era superior a nenhum Deus. Era apenas um Deus de deserto, tá? E aí esse Deus vai indo, vai para Midian, ou Madian que as pessoas pronunciam. E aí chega em Canaã, tá? Chegando em Canaã, levado por esses povos, né? Porque então, na verdade, os Josu foram expulsos do Egito, né? E aqui quem já leu muito sobre a Bíblia vai entender que os pastores eram abominações para os egípcios, né? Então eles não tinham muito acesso, né? Esses pastores não tinham muito acesso. Acontece que chegando em Canaã, né? Esse Deus, né, Javé, ele começa então a ser sincretizado contra os deuses, entendeu? Então ele chega em Canaã, ali ele é acolhido, né, em Canaã, e ele ficava ali entre os vários deuses, né, do Oriente, em vários deuses pagãos. Javé estava ali no meio como qualquer um deus. Não tinha esse negócio do povo vir atacar o meu canal e falar o Deus é único, é Senhor dos senhores. Não tinha isso, porque Javé era simplesmente um Deus de deserto, né? Em Canaã, quem era poderoso é o famoso Deus El, um Deus pagão casado com a deusa Axera, certo? E ele tinha 70 filhos. E é bom lembrar que naquela época, como os deuses refletem a vontade, né, da população que o adora, então essa poligamia, né, do homem ter 2, 3 esposas e ter muitos filhos, né, aquela família patriarcal, também era ligada aos deuses. Então El era um deus poderoso, né, que morava no monte, né, que morava no alto, assim, né, como os deuses da Grécia moravam no Olimpo, né? Então El morava no monte, entendeu? E era casado com essa deusa, tinha 70 filhos. Então era o Deus super poderoso para eles, né? E aí com o tempo Javé ele começa a assimilar então com Deus El, tá? E aí vem toda aquela história, né, de El Shaddai, né, El Elyon, né, o Deus Altíssimo, e vem todas aquelas coisas. Recentemente, né, aqui no Brasil, quando as mulheres faziam promessas para a Ave Maria e tudo mais, colocavam, né, o nome das suas filhas de Maria, né,
ou de anjos, para agradecer os seres celestiais, agradecer os milagres de Maria. Então por isso nós temos muita Maria aí na antiguidade aqui no Brasil. E naquela época era da mesma forma, né? Então, como Deus El era um Deus super poderoso, tá bom? Começaram a ter nomes, né? Inclusive tem nomes de hebreus, né? Tipo Samuel, né? Daniel, né? Nome de cidade, Betel, porque tudo em honra ao Deus El, tá? E muitas pessoas tentam separar, porque El significa Deus, tá? El significa Deus. E aí eles começaram então a juntar Javé com El, tá? E aí tem todos esses nomes que eu falei para vocês, Daniel, Samuel, né? tem Betel, tudo em honra ao Deus El, que era o Deus supremo, que era o Deus do alto, né? Então quando é assimilado o Deus El com Javé, Javé então começa a ser cultuado nos montes, tá? Ele não era agora apenas um Deus de deserto, agora começou a ser um Deus do alto, né? É um Deus que buscava sacrifícios de animais, assim como Deus El, entendeu? Então foi aquela mistura do Deus El. Aí a gente pega essa questão, quando as pessoas vêm falar para mim, que Deus é um só. Gente, a princípio os hebreus eram politeístas, tá? Eram politeístas. Esse Javé não era o Deus supremo, né? Para eles, entendeu? Isso foi com o passar dos anos, com a junção de outros deuses em Javé, que ele chegou a ser o que ele é hoje. Então não tinha essa questão que que Javé era superior, era um Deus como qualquer. Só que aí ele vai sincretizando, então ele passa também a ser chamado de El também, né? Se junta ao El. E aí ele acaba que por adquirir também, né, como ele estava o sincretismo, adquire também a esposa de El, a deusa Asherá, né? Então ela passa a ser a esposa de Javé também. Então, com o tempo ele acaba que sincretizando com ela também, e ela some de cena, né? Tornando esse Deus que ele é hoje, que é um Deus machista, né? Ele não é muito partidário das mulheres. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver então que ele cria tudo do universo, né, e tudo mais, pega o barro ali, cria o homem, tá? Aí quando ele vai criar a mulher, ele pega a costela de Adão. Ele não podia ali formar o barro ali, né, e fazer uma mulher para Adão, não. Ele arrancou da costela, tá? Por quê? Já para deixar de cara que a mulher é inferior. E uma coisa que eu fico me perguntando é o que as mulheres estão fazendo nas igrejas evangélicas, entendeu? Porque a Bíblia é o tempo inteiro atacando a mulher. E quando ela aparece, né? Quando ela aparece como uma resistência, lá nas últimas fileiras, né? A mulher, tem mulher na Bíblia, que foi isso, foi aquilo. Só que a mulher é o último caso, ela tinha que se esforçar demais para ela poder ganhar um lugarzinho, entendeu? E isso foi se arrastando. Até mesmo o próprio apóstolo Paulo dizia: eu não permito que as mulheres falem na igreja, que as mulheres ficam caladas na igreja. Se tiver alguma dúvida, pergunte seus maridos em casa. A questão é o que as mulheres evangélicas fazem na igreja. O que a mulher faz na igreja? Porque esse Deus Javé, ele não gosta de mulheres, entendeu? Ele não gosta de mulheres. Fez Adão do barro, vai fazer a mulher, pega da costelinha ali. Ou seja, mostrando que o homem, presta bem atenção você que é mulher evangélica, mostrando que o homem vai ser sempre superior à mulher em tudo. Entendeu? E o apóstolo Paulo, ele herda isso aí. Apesar dele querer ser aquele cristão com pensamentos diferentes do judaísmo, que não sei o que, apóstolo Pedro, você vai pregar para os judeus, eu vou pregar para os gentios e tudo mais. Mas ele ainda estava ligado com essa questão toda do machismo. Porque, biblicamente, não há apoio para as pastoras. E as igrejas estão cheias de pastores. Se o apóstolo Paulo revivesse, entendeu? Ele ia sofrer um ataque cardíaco de ver esse tanto de mulheres pastoras, né? E com certeza ele ia dar um cheiro na flor de lis. Ia dar um abraço na flor de lis, tá? Ele ia amar a flor de lis, entendeu? Então assim,
esse Deus, ele começou a sincretizar os outros, né? Então ele começa a pegar a parte do Deus El, entendeu? E nesse tempo também ele começa a se integrar Baal, porque ele já foi chamado também de Baal, esse Javé já foi chamado de Baal também. Então veja bem, Javé era um simples Deus de deserto. Aí com o tempo em Canaã, ele começa a ser o Deus dos montes, o Deus dos altos, né? Ele começa então a ser o Deus da tempestade, o Deus do fogo, né? Entendeu? Então ele começa a crescer para se tornar o que ele é hoje, tá bom? Então, em suma, porque a história é muito longa, mas estou aqui resumindo para as pessoas que vivem me dizendo que eu não conheço Deus, tá? Entendeu? Então estamos aí conversando um pouquinho. Quando você lê no livro da Bíblia, Isaías 63, versículo 1, quando você lê o livro do profeta Abacuque, tá? Capítulo 3, versículo 3, nós vamos ver as expressões que Deus veio de Temã, que Deus veio de Edom, né? Que hoje corresponde aí parte da Jordânia, se não estiver enganado, Egito, Arábia, né? Por aí, entendeu? Então, sim, essa região que é o nascimento de Javé. Javé é dessa região aí. Tanto é que a própria Bíblia, ela fala isso, né? Deus veio de Temã, o poderoso veio de Temã, ele veio de Edom, né? Entendeu? Porque aí fala-se do crescimento desse Deus. Ele veio de Edom, veio de Temã, entendeu? Então vocês vão encontrar essas referências bíblicas, né? Aí. E teve um tempo também que Javé foi adorado, né? Como El tinha como símbolo um boi também, né? Um famoso bezerro, né? E quando Moisés desce do monte ali, o pessoal está adorando o bezerro de ouro que Arão mandou fazer, era símbolo do Deus El, tá? O touro, né? E só que não acabou muito assim. Javé ainda continuou um tempo sendo adorado, mais para frente, sendo adorado como símbolo de um touro, né? De um bezerro, por causa daquela ligação com Deus El, tá? Então, em muitas cidades dos hebreus, né? Javé era adorado como símbolo de um touro, de um bezerro, que era o símbolo de El, tá? E pegando aqui um gancho, quando nós falamos de El e quando nós falamos de Elohim ou Elohim, né, está no plural, deuses. Então, quando alguém vem me dizer que Deus é um só, eles esquecem de olhar para a história e estudar, entendeu? E ver que a palavra Elohim significa deuses e não Deus, tá? Então, convenhamos que quando Deus vai criar Adão, né? Então ele sempre usa o plural, ele não usa o singular. Quando é na confusão da Torre de Babel, ele também usa o plural, entendeu? Ele não usa o singular, viu? E isso está na Bíblia de vocês aí, entendeu? Então Elohim, como as pessoas gostam de chamar esse Javé de Elohim, está no plural. A palavra Elohim é deuses e não Deus, tá? Entendeu? Deus. Elohim, deuses. Então, nunca foi um só. Então, quando as pessoas vêm me falar que existe só um Deus, né? E aí passa toda uma história na minha cabeça e olha para a pessoa, que muitas vezes é uma pessoa simples, né? Que nem leu a Bíblia direito, talvez nunca leu, apenas escutou a vovó, a titi, o titi falando que Deus é um só. Eu já vi pessoas do candomblé, que vergonha, né? Falando que Deus é um só, né? Então eu não consigo entender essa relação das pessoas do candomblé, porque adoram o orixá como deuses, né? E aí acreditam no Deus Javé, confundem-se, usam o sincretismo para colocar Javé como se fosse Olorum, coloca como se Javé fosse pai dos orixás, entendeu? Nada a ver, mas tudo bem. Então, esse Deus ele vai crescendo. Javé foi um Deus em ascensão, tá bom? Quando é chegada a época ali
do cativeiro, né? Vamos pular aqui porque é muita coisa, né? Lembrando que quando os babilônicos, né, invadem a terra de Israel, o reino do norte, né, e leva para a Babilônia ali os príncipes, né, os principais do povo de Israel, né? Que aí depois tem toda aquela conquista, né? Desde aí a gente vê que na Babilônia os hebreus conhecem um pouco das histórias, né? Apesar que já tinha umas histórias correntes, eles conhecem um pouco da história de Marduk, né? Tanto é que, se eu não estiver enganado, no livro de Esther tem um nome chamado Mardoqueu, né? Em honra a Marduk, né? Entendeu? Então, assim, o povo hebreu começa a absorver algumas crenças a partir daí, né? Como Marduk tinha toda aquela tentativa de colocar Marduk como o único Deus, né? O Deus Supremo. Então a ideia do monoteísmo ela já começou a crescer, né? Apesar que no passado já teve algumas tentativas, né, de fazer o monoteísmo, mas todas fracassaram. Então eis aí o crescimento desse grande Deus Javé, tá? Aí depois os persas vêm, né, conquista Babilônia, depois vem os gregos, depois vem os romanos, tá bom? Aí quando chega na época de Cristo, né, na época de Cristo, as coisas já estão bem diferenciadas. Não porque no cativeiro, nos cativeiros, essa figura do rei, do protetor, do patriarcado, ela se acaba. E aí, quem comanda o povo são os profetas, né? Então, aí fica fácil de fazer a cabeça do povo e acreditar em um Deus só. Então, essa crescente ideia, né, do monoteísmo, que com o tempo foi crescendo. E aí, quando chega Jesus, né, que depois a gente está aqui resumindo as coisas, aí essa ideia do Deus único começa a se expandir, tá? Começa a expandir. Apesar de ter algumas controvérsias, né? As pessoas não aceitavam muito Jesus dizer que era Deus, tá? Jesus dizia que era Deus, era uma blasfêmia, como que o homem se faz Deus, né? Etc e tal. E aí então, a galera começa a spamar o evangelho, né? Começa a spamar o evangelho. E nessa questão toda de expandir, né, o evangelho, que o apóstolo Paulo foi uma figura muito importante, né, para essa expansão do evangelho. E aí houve então essa ideia, né, que ali de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E com o tempo sempre tinha uma bela discussão, né? Alguns discípulos não sabiam se batizavam as pessoas em nome de Jesus ou se em nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Existia aquela confusão e tal. Então isso foi se arrastando, né? Mas o que aconteceu? O cristianismo ele acaba que absorvendo mais Javé do que o próprio Cristo, né? Porque quando as pessoas entram no meu canal, que me atacam, que querem me obrigar a acreditar em Javé como único Deus, tá bom? Eles não estão seguindo a Cristo. Os cristãos de hoje adoram a Javé. Por quê? Porque o Deus deles é um Deus guerreiro, é um Deus sanguinário, é um Deus violento, um Deus implacável. É um Deus que toma território das nações que já são donas do território, tá? É um Deus usurpador, né? Que toma o lugar dos deuses para querer dizer que é um só, que ele é o único Deus. Então, as características do povo evangélico hoje, entendeu? São as características de Javé. E isso está muito manifesto, está muito claro. A opressão que os evangélicos fazem em cima das religiões diferentes, das crenças diferentes, entendeu? Por quê? Porque eles seguem a Javé. Cristo não faz muita diferença para o povo evangélico. Porque se vocês forem notar as atitudes dos evangélicos, vocês vão observar claramente que o Deus deles é Javé.
que é o Deus violento, que é o Deus sanguinário, é o Deus que não aceita crença em outros deuses. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E em nome desse Deus há mortes, tá? Assim como no passado Javé mandou matar várias nações que não adoravam ele como Deus, e assim procede com os cristãos de hoje, né? Nós convivemos nesse país aqui com os cristãos que carregam, né, Cristo só no nome, evangélico, né, as boas novas de salvação. Mas que salvação é essa? Através do medo, da guerra, da usurpação, de tomar as coisas à força, de querer você a ser obrigado a acreditar nesse Javé, tá? Enquanto que na lei de Moisés se dizia para aquela mulher que se prostituiu, enquanto que na lei de Moisés, tá? Era mandado com que a mulher que fosse pega em adultério fosse então apedrejada até a morte. Cristo, ele pergunta: quem não tem pecado que lança a primeira pedra? Quem que os evangélicos seguem? A lei de Moisés, que é jogar pedra nessa mulher até a morte? Ou servem a lei de Cristo? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um abraço para todos e até a próxima.